transformar em realidade, né? Eu me lembro de estar lá no gabinete, lá na igreja da Gávea, aí entra o pastor Felipe, bate a porta assim, Léo, posso entrar a porta? Entra, senta aí, o que é? Sabe o que é? Isso em 2012. Vou falar uma coisa para você, que só a Rafaela sabe. Eu falei, ó, é uma coisa boa, né? Coisa boa. Quando ele vem com essas novidades assim, é gravidez, é casamento, né? Participei dessas coisas todas assim, já ali no clube ali, santo, né? Os primeiros a saber, né? E aí ele falou, ó, só o que é? Não, olha, e aí ele começou meia hora enrolando, ele conhece a conversa. Quando começa assim, eu já sei que vai dar, né? Afinal de contas, graças a Deus, a Igreja da Gávea já plantou aí 14 novas igrejas, né? Então, temos mais 11 projetos em ação, graças a Deus, e esse vamos dizer, o principal, não conta para ninguém não, está gravando. É um dos principais que está gravando, isso vai ficar. Um dos principais. E aí, o pastor Felipe falou do desejo, do sonho que Deus tinha colocado no coração dele e da Rafa, de plantar uma nova igreja, e nós louvamos a Deus por isso. Eu falei, tem todo o nosso apoio, mas vai demorar um pouquinho, né? Tem que demorar um pouquinho. Peraí, vamos devagar, vamos no processo, né? E daí, o processo se faz a verdadeira realidade, porque Deus está aqui, e a vontade de Deus é plantar essa igreja, né? Flamengo, Botafogo, aonde ele abrir a porta de maneira definitiva. Mas, graças a Deus por isso, a maior igreja, sem dúvida, no mundo, uma das igrejas que mais impactou, vamos dizer assim, o mundo, ela mudou de lugares 72 vezes antes de achar um lugar definitivo, que é a igreja do Rick Warren, mudou de lugares 72 vezes. Então, aqui a gente está no primeiro lugar ainda, né? Temos mais 70 pela frente, graças a Deus por isso. Mas podem ficar tranquilo que ao final será uma igreja de 15, 20 mil pessoas. Amém? Amém. Aí, glória a Deus, o povo acredita. Vamos juntos. Salmo 72 é o nosso texto. Salmo 72. Hoje nós temos a presença de alguns irmãos aqui da Gávea. Estão aqui visitando. Salmo 72. O presbítero Celso, o presbítero Antônio Paulo estão aqui à minha direita, na frente. Isso é muito bom, porque no conselho a gente ora muito pela Igreja Raiz. O Salmo 72, gente, é um salmo escrito pelo rei Salomão. E está todo mundo aí com o Salmo 72 aberto? Quem está sem Bíblia? Deixa aberto, tá, gente? Abre e deixa aberto. Ele deve estar na marcação da sua Bíblia, na cordinha deve estar marcando o lugar aí. Vê se está marcando o lugar. Tá? Salmo 72? Maravilha. Se não tiver, qual página que é da Bíblia vermelhinha? 521. 521? 521. O que é o livro de Salmos e o que esse texto fala? O livro de Salmos é um livro de testemunhos. A palavra Salmos significa testemunhos. Então é um livro de gente que teve uma experiência com Deus e que agora escreve essa experiência, aquilo que Deus falou no coração dela, aquilo que ela viveu, e ela então está compartilhando com a gente. Esse é o Salmo 72. Okay? Quem escreve é um rei, o rei Salomão, muito conhecido, né? Principalmente, né, nessa época em que a gente fala sobre reis, presidentes e assim por diante. Então diz o Salmo 72: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo e também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, com aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, os seus inimigos lambam o pó. Paguem tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, e ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes.
redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus, se o Senhor não explicar essa palavra pela obra do Teu Santo Espírito em nossos corações e mentes agora, nós não entenderemos a Tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas de maneira completa. Por isso, Senhor, que esse momento aqui não seja de convencimento humano, mas que seja de ação do Teu Santo Espírito sobre nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos hoje num dia muito especial no Brasil, está tendo uma manifestação, uma passeata, né? E sorte do governo, porque bateu com o nosso horário de culto, senão nós, provavelmente alguns de nós, quem sabe todos nós, estaríamos por lá, né? Mas esse é um momento em que a gente está vivendo muito especial no Brasil, aonde o povo brasileiro está dizendo, não está bom, nós não estamos satisfeitos com esse governo. Quando você pega a lista das cidades com melhor qualidade de vida no mundo, você vai ficar espantado, porque o Brasil aparece em 7º lugar. É verdade, tem uma cidade do Brasil que é 7º lugar. Depois de 100 outras cidades, começa uma nova lista, e o Brasil encontra-se lá, nessa outra lista, das melhores cidades com maior qualidade de vida no mundo para você viver. Então nós estamos numa situação muito triste, muito deplorável, e isso infelizmente está sendo comprovado dia após dia por todo mundo que está indo. Uma das cidades com maior qualidade de vida, que você se sente bem em viver ali, é Melbourne, na Austrália. Ela ganhou em 2013, inclusive, a cidade com melhor qualidade de vida. Ela fica disputando, porque existem 2 índices de qualidade de vida que são mundiais. Um deles diz que é Viena, e Melbourne viria em segundo em 2013, o outro diz que é Melbourne em primeiro e Viena em segundo, mas o que interessa é que não é o Rio de Janeiro, infelizmente. Né? Mas quantos de nós aqui já passou pela sua cabeça de mudar do Brasil? Vamos fazer uma pesquisa. Não minta. Quantos de nós aqui, em um momento da sua vida, dizendo, vou mudar do Brasil, está ruim demais? Levanta a mão, vamos fazer uma pesquisa. Aí, pronto. Muito obrigado pela sua honestidade. Deus abençoe você. Eu pensei que só eu ia levantar a minha bendita mão aqui nessa manhã, né? Nós já pensamos isso. Isso é uma coisa que passa no nosso coração. Por quê? Porque o reino não está legal. O reino não é bom. Mudando. O presidente não é bom, ou a presidente não é bom, né? Não é boa o suficiente, e o país não está legal. Isso é algo triste para os nossos corações, porque nós amamos o Brasil. Quando nós viajamos para fora do Brasil, depois de alguns dias, o que você mais quer é comer uma comida brasileira. Eu me lembro da minha primeira viagem internacional, há pouco tempo atrás, né? Alguns anos atrás, eu me lembro, não tinha telefone celular, não tinha computador, não tinha nada, então foi nessa época. Eu estava lá nos Estados Unidos, e eu me lembro de passar na porta, depois de 30 dias fora do Brasil, pela primeira vez, muitos anos atrás. Meus filhos nem eram nascidos, né? E a gente estava andando, eu e a Cris, nós passamos na porta de um restaurante com cheiro de arroz e feijão. Eu falei, meu Deus, esse arroz e feijão. Nós paramos e entramos, vamos comer aqui. Era um restaurante cubano, né? Tinha um bifão e arroz e feijão. Ai, gente, que delícia, como é bom. Porque isso está na gente, é a nossa cultura, nós amamos o Brasil. Quando nós pensamos em mudar, não é porque nós não amamos o país, é porque o reinado desse país não está nos satisfazendo. É isso. Nós vivemos uma realidade de reinado também na nossa espiritualidade. Nós não somos, diz a Bíblia, apenas cidadãos do Brasil.
A Bíblia diz que também somos cidadãos espirituais, nós temos uma cidadania espiritual. Então, nessa manhã, você sai daqui feliz, sabendo que você tem dupla cidadania. Isso é legal. Você tem uma cidadania terrena, mas também tem uma cidadania espiritual. Existe alguém que tem autoridade espiritual sobre nós, que governa nossa vida. Quer você reconheça, quer não. Quer você conheça, quer não. Quer você já tenha consciência disso, ou não. Mas isto é um fato. Existe um reinado espiritual, porque o ser humano é corpo e alma. Então, enquanto corpo, nós somos cidadãos brasileiros. Isso é visível. Você tem fotografia na sua carteira de motorista, de identidade, no seu passaporte. Você pode reconhecer. A primeira coisa que as pessoas fazem quando chegam num guichê de alfândega é cara crachá. Né? Vamos ver se esse cara corresponde à foto aqui. Porque senão você não entra. É visível, mas existe também uma cidadania invisível. E é sobre isso que esse texto vai falar. Esse texto, mantenha o seu texto aí aberto, ele vai nos ensinar a reconhecer esse reinado. A Bíblia se importa com isso e diz que isso é importante para nós. A primeira coisa é o versículo 1. Olha o que diz aí: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. O que o autor do texto, que era rei de Israel, quem escreveu esse texto era rei de Israel. O que o autor está dizendo é que ele, sendo rei do país mais importante da face da terra naquela época, ele mesmo assim reconhece que existe um reinado acima do dele. Então a primeira coisa que nós percebemos é que nós precisamos reconhecer esse reinado. Existem coisas espirituais que acontecem na nossa vida e que muitas vezes você não compreende, mas é um reinado espiritual. Quer ver? Eu vou abrir uma porta aqui bem interessante. Você já, em algum momento da sua vida, esteve num lugar, num evento, ou num momento que você diz: gente, eu já sonhei com isso. Eu já vi isso acontecer. Gente, isso já aconteceu. O que é isso? Não é? O que é isso? Isso é um dos sinais de que nós somos muito mais do que corpo. Existe uma realidade espiritual que vai adiante de nós muitas vezes. E Deus vai nos dando toques. Ao longo da sua vida você vai sentindo os toques de Deus. De repente é um clique aqui, uma palavra ali, uma pessoa que senta do seu lado, uma pessoa que fala uma coisa, uma pessoa que... Agora mesmo eu cheguei, sentei num café ali, eu cheguei que era 8 horas da manhã no bairro. Então eu estacionei, eu conheço os vizinhos todos, conheço os lanchonetes, a livraria da Travessa e tal. E aí fui lá no cafezinho lá do outro lado do Voluntários da Pátria ali, sentei, pedi um suco de laranja, porque a minha fonoaudióloga mandou, agora suco de laranja, e abri a Bíblia, para espanto de todo o café. As pessoas passavam, olhavam assim e falavam assim: que bicho é esse? Tinha gente afastando os filhos, né? Isso é, né? Alguém lê na Bíblia aqui, né? Mas foi interessante, o cara sentou do lado e disse assim: qual o versículo de hoje? Né? Opa, horóscopo santo, né? Você que já Virgem, Câncer, né? Leão, Capricórnio, venha, é hoje, é o versículo, desculpa o versículo de hoje. Quer dizer, então essa realidade, às vezes uma pessoa traz uma palavra para você, que você diz assim: meu Deus, isso aí faz sentido. O poder não está na pessoa, está na palavra de Deus, é a comunicação espiritual. O rei diz assim: concede ao rei, Deus, os teus juízos, a tua justiça, ó filho do rei, ao filho do rei. É interessante porque a consciência de uma pessoa tão poderosa que existe alguém acima dele, um reinado acima dele. Isso é importante para a gente. Nós precisamos aprender a reconhecer esse reinado. Colossenses capítulo 1, verso 13, eu vou ler. Se você quiser abrir, pode abrir, senão não arrisca não. Eu leio para você. Né? Colossenses 1,13 diz assim, muito interessante, que a obra de Jesus Cristo, a obra mais importante de Jesus Cristo, foi o resgate que Jesus Cristo fez por nós. Colossenses 1,13, Paulo escrevendo à igreja que estava na cidade de Colossos, por isso se chama Colossenses, diz assim: Ele, nosso Deus e Pai, nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho, que é Cristo, Filho do seu amor. O que acontece nesse reino de Cristo? Nós temos, diz o verso 14, a redenção e a remissão dos pecados. Então, a obra importante de Cristo, a mais importante obra de Cristo foi nos tirar do império das trevas, que reinava dentro do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, e nos transportar debaixo da autoridade de Deus Pai para, espiritualmente, o reino do Filho em amor. Quem nos manda amar um ao outro é Jesus Cristo. Quem nos dá a capacidade de amar é Jesus Cristo. Quem nos dá a capacidade de amar a Deus é essa nova realidade de viver espiritualmente nesse novo reino. Então volta lá para o Salmo 72, diz o versículo 4, que nós temos que perceber que uma das características desse reinado espiritual em nós, e que o salmista reconhece, é que existe dentro de um reino também a figura do opressor. Verso 4 diz: julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados. Versículo 4 do Salmo 72. E esmague ao opressor. Então, num reino, existe o rei, mas existe também a figura do opressor. No reino espiritual não existe diferença com relação a um reino terreno. Quem é o opressor do reino chamado Brasil? A violência urbana. A violência urbana é o opressor. A corrupção é o opressor. Então nós temos vários fatores, isso aí, gente, independente de partido X, Y, Z. Temos que dar mais vazão, outros menos. Mas no Brasil sempre existiu violência urbana, sempre existiu corrupção. Está certo que agora está mais escancarado, mas sempre existiu, porque não há um reino na terra que não tenha corrupção, não tenha violência. Alguns com maior grau, outros com menor grau, mas não existe um reino onde não exista a violência e a opressão. Por quê? Porque isso é inerente de uma humanidade, isso pertence à humanidade que caiu espiritualmente. Porque a humanidade se distanciou de Deus, os homens se tornaram maus. E quanto mais longe de Deus, mais mau o homem é. Porque ele perdeu a referência. Ele perdeu a alegria da comunhão com Deus. Então, as atitudes dele são assim. Então, existe a figura do opressor. E o opressor, olha o que diz o verso 14 aí do Salmo 72. Olha o verso 14. Ele diz assim: redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. O opressor vem com violência. O opressor não vem passando a mão na sua cabeça. Ele é violento. Ele é violento espiritualmente, ele é violento intelectualmente, ele é violento moralmente, ele é violento fisicamente. O opressor, ele te violenta. Ele não vem para acalmar. Eu vi uma entrevista dos Raimundos, do Carlos Raimundo, acho que é dos Raimundos mesmo. Pô, fantástico, é Raimundos mesmo, né? Eu achei muito jóia. O cara falou assim: você usava droga, maconha? Eu falei: usava. Não, mas maconha é uma droga social. Ele disse: vai lá e tira a maconha do maconheiro para você ver o tanto que era calminho que ele fez. Pô, o cara dos Raimundos falou isso, não fui eu. Eu não tenho experiência que ele teve. Experiência da área. Ele falou: acalma mesmo. Vai lá e tira a maconha do cara e deixa ele um mês sem maconha, você vê quão calminho ele fica. Então, nós vivemos num mundo que oprime. Até aquilo que o mundo diz que acalma, aprisiona. Aprisiona. Seja o alcoólatra, seja o fanático religioso. E muito, não falta, né? Fanático religioso não falta. Né? O sujeito ali no café virou para mim e falou: o senhor é o quê? Eu falei: sou pastor. Ele deu uma olhada de alto abaixo. Né? E levantou rapidamente. O medo roubou de mim. Rapidamente. Dá conta? Não, brincadeira. Ficamos conversando ali. Um bom tempo, foi bom. Então, essa realidade de opressão, ela está aí. Olha o versículo 2. Precisamos reconhecer, então, que existe um reino. Precisamos reconhecer que existe um opressor. Mas precisamos também reconhecer que existe a figura do oprimido. Então, reino, opressor, oprimido. Quem está comigo aí diz amém. Amém. Quais são os três? Reino, opressor, oprimido. Versículo 2. O povo está aflito, diz o texto. Julgue ele com justiça, versículo 2. O teu povo e os teus aflitos.
A Bíblia diz que existe gente aflita. Versículo 4. Diz que o povo está necessitado. Julgue ele os aflitos do povo, salva os filhos dos necessitados. Versículo 12. O povo está desvalido, porque ele acode ao necessitado, que clame também ao aflito e ao desvalido. Versículo 13. O povo está fraco. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Versículo 13 diz que ele é indigente. Quais são as características desse povo debaixo desse reinado opressor? Versículo 2, aflito. Versículo 3, necessitado. Versículo 12, desvalido. Versículo 13, fraco. Versículo 13, indigente. O povo está de mal a pior. Perceba que é uma posição gradativa. É um processo. O versículo 2 diz que a pessoa está aflita. A primeira coisa que a gente reconhece é que começa, quando as coisas não vão indo bem, a gente fica aflito. Você começa a ficar preocupado. Isso é a aflição do versículo 2. As coisas não estão indo bem, você começa a ficar aflito. Você fala, rapaz, alguém chega, o que foi? Não, estou um pouco preocupado. Ponto 1, você já dá o check. Aflito, check. Estou preocupado e tal. Aí a coisa aperta. E ele começa a passar necessidades de algumas coisas. Às vezes a necessidade de compartilhar com alguém. Ele não tem ninguém que ele possa compartilhar. Muitas pessoas sofrem sozinhas, caladas, porque ela não tem ninguém. Uma das bênçãos de igreja é que a gente pode compartilhar. Eu estava olhando aqui, olha, a missão da igreja Raiz está ali, ó, comunhão, vivendo em unidade e alegria uns com os outros. Eu adorei aquela cena ali de os dois se abraçando ali e tal. É isso. Igreja é bom que a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente caminha junto e nas nossas necessidades nós somos socorridos. Quantas vezes eu tive necessidades espirituais, emocionais, financeiras e a igreja foi lá e tchum, compareceu, ajudou, abençoou. E depois que você passa, você se torna também um abençoador, um ajudador. Porque você teve essa experiência e agora você pode ajudar outras pessoas. Isso é bom. Então nós somos uma comunidade, a gente não está sozinho. Mas aqui esse aflito está só, ele está necessitado. E depois de aflito e necessitado, a pessoa anda desvalida. Ele sente que ele não tem valor. Então ele se subisse aqui um pastor desvalido, ele ia encostar aqui o braço no púlpito e dizer, pois é, gente, hoje nós vamos pegar aqui no Salmo 72. E Deus quer dizer para você. Você olha para o desvalido e você fala, anima-te, acorda rapaz, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Que desânimo é esse? Nós tivemos uma experiência agora, semana passada, de um pedreiro lá na igreja que ele pôs a porta ao contrário. E ele queria me convencer que estava certo. Quer dizer, pôs a porta ao contrário. Você imagina, uma porta ao contrário. Eu olhei, cheguei e falei assim, rapaz. Aí ele baixou a cabeça. Pastor, uma agora é difícil. Eu falei, rapaz, fiz assim para ele, bati palma. Nem bati. Aí ele olhou para mim assim e falou, levanta rapaz, que tristeza é essa? Mete o pé nessa porta, quebra aqui, muda ali, vira. Ele, vou fazer. Os outros pedreiros ficaram rindo e falaram assim, pastor, o senhor animou, ele estava mal hoje. Desvalido. Aflito, necessitado. Desvalido. E depois, ele se sente fraco. Diz o texto. É a Bíblia que está dizendo, senhor não, versículo 13. E o resultado disso é fraqueza. E quem está fraco não consegue andar. Quem está fraco não consegue carregar o outro. Quem está fraco não consegue nada. Eu fiquei um bom tempo sem fazer academia. Não ia na academia. Academia para mim é um lugar que você faz inscrição e não vai. Mas depois de algum tempo você vai. E aí você põe lá os pesos. Pergunta para o Paulo Walter, quando você levanta aquele peso ali com a sua perna, o que acontece com a perna? Se ela está fraca? Ela treme inteira. Você está muito mal. O dia que isso acontecer com você, eu te entendo. Eu sei exatamente. Isso é um sinal de fraqueza. O fraco não consegue levantar nada, nem ninguém. O texto vai dizer isso. E por último, ele é, versículo 13, consequência natural, um indigente. Existe um estado de opressão progressiva. O Salmo 42, verso 7 diz, um abismo chama outro abismo. Isso acontece. Daí, nós temos então a figura do rei, do reinado, temos a figura do opressor e do oprimido. O que a gente precisa nesse reino?
Já que a gente está falando da nossa espiritualidade, o que a gente precisa? Se eu faço parte de um reinado espiritual, se existe um rei espiritual, se existe um opressor, a figura do opressor, e se eu estou me sentindo oprimido, o que eu preciso? Versículo 3. Os montes trarão paz ao povo. O que eu preciso é reconhecer que existe a possibilidade da mudança da situação. A primeira coisa que a graça de Deus, o presente de Deus faz no nosso coração é, nós podemos mudar. Eu posso mudar. Eu posso mudar essa circunstância, eu posso mudar essa tristeza, eu posso mudar essa insegurança, eu posso mudar o fato de que eu não sei muito bem onde eu quero ir. Eu posso mudar. Esse é um sinal da graça de Deus. Um teólogo, um grande pastor chamado Dr. Martin Lloyd-Jones, diz que a primeira coisa que Deus faz quando Ele resgata a gente que está caído é parar de cair. A primeira coisa que Deus faz é para de cair. Você está caindo, está lá, está mal, de mal a pior. Você está indo triste, está questionando um monte de coisa e tal, você está caindo. Aí diz o Dr. Lloyd-Jones, a primeira coisa que Deus faz é te segurar para de cair. Aí você para de cair. Aí ele diz, aí Deus começa a falar com você para você reconhecer alguma coisa. Versículo 5. Vai reconhecer que o reinado do Senhor é eterno. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Perceba no Salmo aí, preste bem atenção, olha para o Salmo 72. Olha quantas vezes vai aparecer ele no Salmo. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, versículo 1, ao filho do rei. Julgue ele, o filho do rei, com justiça. E aí ele diz, versículo 4, julgue ele os aflitos. Versículo 5, ele permanecerá. Versículo 6, ele é como chuva. E aí, ele, que é Cristo, na figura do Salmo 72, ele vai mudar a situação do oprimido. Do versículo 6 até o versículo 16 é uma série de promessas. Peraí, eu reconheci que existe um reinado, o reinado é espiritual, sei que Deus é o rei, sei que Cristo virá como essa manifestação do reino de Deus sobre mim. Vem Cristo, Cristo vai fazer a diferença, sei que eu estou oprimido, existe a figura do opressor aí, querendo atrapalhar a minha vida, e agora eu sei que eu estou necessitado. O que esse rei pode fazer por mim? É a pergunta que o Salmo vai responder. Do verso 6 ao verso 16, a resposta é fantástica, diz... Ele virá como chuva, ele vai fazer florescer, versículo 7, os nossos dias, ele vai manifestar o domínio dele, versículo 8, versículo 9, ele vai fazer com que todos se curvem diante dele e até os inimigos lambam o pó dos seus pés. Quer dizer, aquele que antes te oprimia passa a ter medo de você pela autoridade do rei na sua vida. E aí, como resultado disso, nós vamos nos curvar, nós vamos dar a ele aquilo que nós podemos dar como manifestação da nossa gratidão, versículo 9, versículo 10. Todos os reis vão se prostrar perante ele, versículo 11. Por quê? Versículo 12. O que esse rei fez? Versículo 12. Ele vai acudir a quem? Ao necessitado. Ele vai acudir ao aflito. Ele vai acudir o desvaído. Parece que nesse versículo ele juntou todo mundo para não nos deixar esquecer o argumento dele lá no versículo 2, 3, 4, 5, 6. Não se esqueçam, eu vou vir para acudir a você que clama, que é aflito e que é desvalido. Jesus Cristo falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus falou, e eu vos aliviarei. Aí alguém perguntou para Jesus uma pergunta muito inteligente, que não está na Bíblia, mas pode acreditar que está. Como é que eu vou buscar o Senhor? Aí ele respondeu, todo aquele que pedir, eu vou dar. Todo aquele que me buscar, vai me encontrar. Todo aquele que falar em oração comigo, eu irei responder. A grande maravilha da proposta de Cristo é que Jesus Cristo não nos chama a uma peregrinação espiritual. Ele não diz assim, olha, se você quer experimentar o reinado meu na sua vida espiritualmente, você tem que fazer o caminho de Santiago. Compra uma passagem na Europa, pega passaporte, vai lá no visto, chega lá na embaixada. Para onde você vai? Eu vou fazer o caminho de Santiago para encontrar Deus. Ele falou que isso não é necessário. Você também não precisa ficar dando 7 voltas ao redor do muro de Jerusalém. Eu queria Israel para quê? Não para encontrar Deus, porque Deus está lá em Israel. Jesus Cristo falou que Cristo se encontra
não é? Ou se deixa encontrar na nossa relação com Ele, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Então, quando nós entramos em oração com Cristo, lá no silêncio do nosso quarto, Ele se deixa encontrar. Quando nós estamos na rua, no metrô, no ônibus, no táxi, dirigindo, Ele se deixa encontrar. Ele se deixa encontrar. Engarrafamento é uma excelente oportunidade para falar com Deus. Engarrafou, fala com Deus. Desengarrafou, agradece a Deus. Fila de banco, não tem coisa nenhuma. Entrou numa fila de banco, oba, hoje tem 10. Vou ficar aqui falando com Deus. Senhor, vamos conversar nós dois. Conheço um cara que disse que ele foi sequestrado e ele disse que ele falou assim: pastor, eu fui colocado no porta-malas do carro e os ladrões ficaram rodando a cidade e eu estava afastado da igreja. Eu estava afastado da comunhão, eu estava afastado desse momento de reflexão da Bíblia, de oração. Eu estava afastado. E eu senti, eu falando ali com Deus, eu senti Deus falando comigo claramente no meu coração: pois é, o que é que eu não tenho que fazer para você tirar um tempo de oração comigo? O que é que eu não tenho que fazer para você tirar um tempo de oração comigo? Tem que colocar você dentro do porta-malas, sequestrado, para você lembrar de mim e começar a orar. Né? Então vamos conversar. E de fato ele foi liberto. Os assaltantes não levaram nem o carro dele. Ele foi largado, o cara abriu o porta-malas e falou: descer. Ele desceu. Tá com sorte hoje, meu irmão. Entraram no carro e foi embora no outro carro. E ele pegou a chave do carro, ele estava lá, ligou e falou: senhor, muito obrigado. Continuando a nossa conversa. Né? Aí ele aprendeu. Então, o Senhor se deixa encontrar pela sua graça. Nós estamos aqui por causa desse reinado dele. O opressor agora é um inimigo que vai ser oprimido pela justiça desse rei que vem nos resgatar. Deus nos ensina a reconhecer a presença dele. E por isso, diz no versículo 9, 10, 11, 12, que nós vamos adorar. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Adorar a Deus é agradecer, adorar a Deus é falar com Ele, adorar a Deus é chamar a Deus para um relacionamento real e começar a experimentar Ele falando aos nossos corações. E você fala: rapaz, eu senti Deus agindo, eu senti Deus abrindo a porta, eu senti Deus me dirigindo. E aquela espiritualidade que antes era tão distante, agora se torna experiencial. Você tem experiências com Deus. E o salmista termina, e eu termino com ele, eu ouvi um glória a Deus aí, versos 18, 19 e 20, né? Quando a gente fala assim, estou terminando, o pessoal aleluia por dentro, né? Graças a Deus. Obrigado, que esse pastor vai falar. Versos 18 a 20 diz assim: bendito seja o Senhor Deus. Como é que ele termina? Ele começou com a realidade da opressão e ele termina dando graças. Ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque Ele opera prodígios. Bendito seja para sempre o seu glorioso nome, e a sua glória se encha ou encha toda a terra. Amém e amém. E finda assim as orações. O que é glória, gente? A palavra glória, às vezes a gente fala assim: glória a Deus damos glória. Às vezes as pessoas acham que glória é só louvor. Não, glória é a manifestação dos atos de Deus que eu reconheço. Então hoje nós acordamos e o sol se levantou sobre a terra. O Obama não mandou, o Fidel Castro não mandou, nem a Dilma mandou o sol se levantar. Talvez se pudesse, ela ia falar: não levanta aqui não, hoje não. Levanta para segunda. Não há poder humano que faz isso. Não há poder humano que faz com que o sol esteja sobre a terra. Não há poder humano que diga que ele tem que se pôr às 6 horas da tarde, por exemplo. Não há poder humano para isso. Então a glória é quando eu olho para o sol e digo assim: isso é bênção de Deus, isso é glória. Eu reconheço a ação de Deus na nossa história. Isso que significa a palavra glória. Então dar glórias a Deus é reconhecer o caráter, a ação de Deus na história e dizer: Senhor, ó, valeu, foi muito bom. Então o texto diz que esse salmista que reconhece toda essa opressão termina dando glórias a Deus. Lá na Gávea, em qualquer lugar que eu prego, eu termino sempre com uma pergunta. Os irmãos aqui, muitos já sabem. Tá bom, pastor, você falou, mas o que eu levo para casa? Né? Então, se você dormiu durante o sermão, acorde e agora é o resumo. O que você tem que levar para casa? Nós nos distanciamos de Deus. E temos que ter a humildade para reconhecer isso. Criamos uma agenda sem Deus. Vivemos muitas vezes uma agenda sem Deus. Deus só aparece a hora que a gente precisa.
recorremos a Ele assim, Senhor, ó, o negócio está mal. Aí a gente se lembra que existe um Deus. E isso fez com que o nosso distanciamento de Deus se tornasse tão grande, que diz a Bíblia, que qualquer coisa que nós fizéssemos não poderia nos fazer voltar até a presença de Deus. Por isso que Deus veio até nós em resgate das nossas almas, pela obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, porque nada que nós pudéssemos fazer poderíamos nos reconciliar com Deus, que estávamos distante mais dele. Ele vem e vive a nossa vida, morre a nossa morte, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Então nós não temos que pagar preço algum para entrarmos nessa cidadania celestial, porque o preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa comprar essa água benta, porque essa água agora é benta, você sabe, está aqui em cima do púlpito. Isso não existe. Isso não existe, é uma água comum como qualquer outra. Você não precisa entrar nesse tipo de relação, porque Cristo já morreu na cruz.